Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje o Tricolor sapateou em cima do Santo André. Foi 3-1 pro Tricolor, mas assim, tem alguns destaques aqui. E uma delas, a primeira delas é que o Lucas Moura tem que parar. O Lucas tem que parar, tem motivo pra isso. E chegou o momento de nós, não é polemizar, não é chegar aqui e ficar floreando, mas o Lucas tem que dar uma parada e eu vou explicar. E o Morumbi também, tem que dar um ponto extra pro Morumbi. Tem umas arenas menores aí que estão se vangloriando de modernidade. A chuva, a tempestade que caiu no Morumbi e aquele sistema de drenagem fazendo ter um jogo tão lindo como que foi hoje. Assim, ponto pro Morumbi. Além das estreias que nós tivemos, né? Nós tivemos o mais do mesmo, o Luciano fazendo gol, o Lucas Moura, o trem bala, Lucas Moura fazendo chover, mas nós tivemos as estreias também que tem destaque pra caramba. Então, meus amigos, vamos fazer esse pós-jogo do São Paulo aí, deixa aquele likeão pra dar moral no vídeo, mas já chega agora no like, explode esse like aí se você gostou do jogo do São Paulo da estreia, apesar de ser um São Paulo que iniciou com o time do Dorival. É do Carpini, mas iniciou com o time do Dorival. E se inscreva aqui nesse canal. Tô contando muito com a sua inscrição. Chega junto aí, pô. Faça parte dessa família que só cresce. Já somos quase 120 mil. Não queria falar, não. Esse ano promete para nosso tricolor. O Carpini, técnico Thiago Carpini, faz sua estreia. E como não podia ser diferente, ele fez maravilhoso ali. Foi muito bonito. O São Paulo muito bem postado. E o que me chamou a atenção, que também deve ter chamado a sua atenção, mesmo que você não parou para reparar, são aqueles passes rasteiros com o ataque se posicionando. Então, ó, Caleri se posicionou para receber a bola, correu para frente, atacando o espaço vazio e a bola vinha rasteira. Tanto do Luciano, como do Lucas, como do Ratão, o Wellington Mouse, né? O Wellington Mouse, Mickey Rato, nosso jogador canhoto, que deve virar banco do Thiago Carpini, ele deu um passe clamoroso pro Luciano, que perdeu um gol feito ali. Mas por que eu tô trazendo esse destaque? Quando o Rames Rodrigues voltar pro São Paulo, ele precisa que os jogadores se movimentem. Ele precisa que os jogadores não fiquem parados esperando a bola de costa pro gol. Ele precisa de caras agudos, intensos, que vão pra cima atacando espaço vazio, como ele faz na Colômbia. E o que acontece? O São Paulo agora tem o Eric, que ataca espaço vazio. Ele tem o Ferreirinha, que ataca espaço vazio. Ele tem o Caleri, que recebe a bola já se projetando pra fazer o gol. E tem Juliano Galopo, o nosso fenômeno, a contratação mais cara da história do São Paulo, que volta agora sem nenhuma restrição física. Então a coisa foi bonita de ver. Eu não preciso dar um resumão do jogo do São Paulo aqui, mas nós tivemos um gol do Lucas Moura de pênalti que foi rapidinho, dando pra esquentar a cadeira. Depois nós tivemos um golaço do Luciano que o Lucas dá a assistência pra ele. E fizemos depois o terceiro gol, que foi outro gol assim de jogada trabalhada, mas foi um escanteio que o Diego Costa ele acaba cabeceando a bola e faz um gol de cabeça, mostrando que o time está bem postado. O São Paulo em pouquíssimos momentos ofereceu o campo de defesa dele para o Santo André, que veio tímido para a partida, tentando alguma coisa, mas assim, longe de fazer o São Paulo ter qualquer esforço no sistema defensivo. Aquele gol de cabeça que eles fizeram foi um erro nosso, não dá nem pra pensar em culpar o Rafael. Eu vi que teve gente na internet culpando o Rafael, foi frango, para. Um gramado molhado daquele lá. E o São Paulo toma aquele cabeceio. A bola, na hora que pegou no chão, ela atingiu 200 por hora depois de pingar no chão. Então eu coloco ali um pouco de falta de ritmo do Igor Vinícius, que perdeu uma bola por ali, mas também deve ser o titular do São Paulo nos próximos meses. Não vou chamar de dias, meses, porque o Rafinha, quando voltar, pega esse posto de titular e o São Paulo está montado. O São Paulo consegue chegar contra o Santo André colocando no banco de reservas Galopo, coloca no banco de reserva Luiz Gustavo, tô falando dos postulantes à titularidade, daqueles caras que muito provavelmente eles serão titulares. O Luiz Gustavo, eu cravo aqui já, tá? Quem quiser discutir, discute aí, comenta comigo. Mas o Luiz Gustavo ele não veio pra ser banco de reservas. E eu quero que você comente comigo agora. Para um pouquinho agora, vou só te fazer uma enquete aqui. Quero que você comente comigo agora. Galopo, na sua opinião, comenta comigo. Juba, Galopo titular ou Galopo reserva? Eu queria saber de você, porque Nestor tá fora também. E quando o Nestor voltar, ele é um dos caras que deve ficar naquele trono, né? Porque ele não tem uma titularidade, ele tem um trono no São Paulo. Ele foi titular absoluto com o Crespo, de primeiro volante, segundo volante, meia direita, meia esquerda, ponta direita. Esse era o Crespo.
Quando assumiu o Rogério Ceni, que eu achei que o Nestor tinha muita moral com o Crespo, quando chega o Rogério Ceni, aí não era nem uma questão, ó, tem uns mosquitinhos passando, não era nem uma questão ali de titularidade, era uma questão assim de amor, paixão, algo muito fervoroso e caliente, sabe? O Rogério ele usava o Nestor ali como se fosse o espírito dele em campo, tinha que ter o Nestor. E aí o Dorival assumiu e ficou a mesma coisa. Agora assume o Carpini. Ele vai ficar com o Nestor ou ele vai colocar o Galopo? O Galopo, quando o São Paulo joga com ele naquele Campeonato Paulista, o Galopo ele assume a vaga do Caleri, que tinha se machucado, e o Galopo estaria improvisado, no caso, como centroavante. E o Galopo é artilheiro geral do Paulista. Quando o Galopo se machuca, nós perdemos o Galopo. Ele volta hoje jogando como um meio atacante, que é a posição dele, e ele dá um passe pro Ferreirinha que ele lembrou ali o Zinedine Zidane, o Michael Laudrup, caras assim, meias camisas 10 de outrora, né? Não é nada a ver com esse futebol moderno, cascudo, bruto, ignorante, de GPS, que tem que correr 14 quilômetros por jogo. O Galopo ele mostrou ali qualidade técnica, que eu nem sabia que ele tinha. Eu sei que ele finaliza muito bem. Agora, qualidade técnica, isso aí foi uma coisa um pouco complicada de pensar. Falei, o que foi? Isso é o Zidane que tá tocando a bola? E o Ferreirinha isolou, mas o Ferreirinha também entrou bem. O Ferreirinha, sem nenhum tipo de entrosamento com o São Paulo, primeiro jogo do ano, voltando de férias, sem nenhum ritmo, ele chega e mostra que ele tem velocidade mesmo. Nós sabíamos, mas ele mostrar essa velocidade foi algo assim que eu achei muito. Vou tirar um pouquinho a luz aqui, porque os mosquitinhos não vou deixar, né? E aí o Ferreirinha, ele mostra que ele tem a velocidade que nós não tínhamos naquela ponta esquerda. Quando chega o Eric, ele faz a mesmíssima coisa pela ponta direita. O Wellington Rato, que teve uma partida pra mim meio apagada, apesar da assistência que ele daria pro Luciano, se o Luciano não perde o gol, o Rato não teve uma partida brilhante e mais, ele não tem velocidade. Ele corre como um jogador normal, ele não corre mais do que os outros. O Eric corre mais do que os outros. Então nós estamos vendo um Rato titular e um Nestor titular, um Alisson titular, que muito provavelmente perderão a posição, um pro Rames Rodrigues, que é o Rato, o Nestor talvez pro Galopo, dependendo aí do que o Carpini vai fazer, e o Alisson deve perder essa posição pro Luiz Gustavo. Fica um pouco curioso também um caso aqui, que é o caso do Ferrarese. O São Paulo compra o Ferrarese do Grupo City, pagando 20 milhões de reais. Ou seja, o São Paulo chegou no time do Guardiola, que não era do Manchester City, mas era do Grupo City, e compra o Ferrarese numa emergência. O Beraldo não tinha despontado ainda. O São Paulo compra o Ferrarese para ser titular. O Ferrarese vira titular e se machuca. Aí que o Beraldo surge. Mas aquele Ferrarese que se machucou era o cara para ser titular até do Beraldo. Como podemos interpretar agora o Ferrarese no banco do Diego Costa, que apesar do gol, não demonstrou assim brilho nenhum jogando. Ele não é um zagueiro que nós temos total confiança, pelo menos eu, e com a galera que eu converso aqui do canal, não demonstra aquela confiança, nossa, Diego Costa, que becão bom. Não, acho que o Arboleda renovando o contrato com o São Paulo, ele tem contrato até o fim do ano. Então o Arboleda certamente será o titular. E o Ferrarese deve fazer a zaga ou o Ferrarese ou o Alan Franco jogando pela esquerda. Então o Ferrarese é um caso curioso que eu gostaria de ter visto hoje e acabei não vendo. E o Carpini colocou Luiz Gustavo, Ferreirinha, Eric, Galopo, ele colocou os caras pra jogar. E o Ferrarese ele nem esboçou. Tudo bem que o jogo de hoje era mais simples e fica para nós interpretarmos melhor qual que é a ideia do Carpini nos próximos 4 ou 5 jogos, porque aí ele não vai ter mais o trabalho do Dorival, ele vai ter um trabalho autoral do Thiago Carpini mesmo, mostrando a que veio. Ele veio para fazer a continuação do Dorival, que acho que é legal porque é um trabalho vitorioso, vencedor, mas ele tem que mostrar pra gente que pelo menos alguns jogadores que eram questionáveis pra nós, como o Alisson, como o Diego Costa, que esses caras perderam um pouco do posto pra contratados. Não é pra qualquer um, é pros caras contratados. Então assim, a priori, parabéns demais pro Carpini, parabéns demais pro time do São Paulo de um modo geral. Agora, o São Paulo teve aí o Rames poupado, o Rafinha poupado, o Arboleda poupado, o que é totalmente plausível. Mas o Lucas Moura não foi poupado, cara. O Lucas Moura, ele é um jogador que ele faz um gol de pênalti, depois ele dá uma assistência linda pro Luciano e depois ele mostra que ele é muito agudo, né? Ele é muito bom. Na hora que ele dá aquele primeiro drible dele, o primeiro drible que ele dá, começa a zaga adversária a se perder, porque ele tá a 10 por hora, daqui a pouco ele tá a 40 por hora. A velocidade que ele ganha depois do primeiro drible é algo inacreditável. E aí, ele também está muito. Ele é um alvo muito fácil para tomar uma pancada. Vocês podem reparar, dificilmente
o Lucas conclui uma jogada se o zagueiro que o zagueiro não bate nele. É difícil, quase impossível. Se ele conclui é gol, ele entra com bola e tudo. Mas os zagueiros chegam e dão aquela varrida, revezam pra bater. E aí eu pergunto, será que tá certo o Lucas Moura jogar no Morumbi, jogo do ano, do ano? É o jogo 1 no Morumbi encharcado contra o Santo André, que não precisava do Lucas, nem do Caleri, nem de ninguém pra ganhar do Santo André, e coloca o Lucas. O Lucas hoje, ele puxou o posterior de coxa. Sabe aqui atrás da coxa, que é o posterior de coxa? Ele puxou de novo. Numa jogada totalmente boba, tava 3-1 pro São Paulo, o gramado já tinha drenado ali, mas estava molhado, estava liso. Ele vem marcar um cara do Santo André que não era o Xabi Alonso, tá? Não era o Toni Kroos, era ninguém. Ele vem marcar o cara e se machuca marcando o cara. Então ele está meio afobado pra jogar no São Paulo. Craque, mas nós vamos precisar do Lucas Moura contra o Flamengo. Nós vamos precisar do Lucas Moura na Supercopa contra o Palmeiras. O Lucas Moura é um cara pra ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, é um cara pra ser o melhor de todos. Então até no Brasileiro ele vai ser fominha e pedir pra jogar. Agora, será que o Carpini vai conseguir tirar o Lucas Moura desse afã de ganhar todos os lances? O Lucas, ele pode se machucar, sim. Depois que o jogo estava sacramentado, pra mim o Carpini tinha que ter tirado o Lucas Moura. Então, pra mim, ficou complicado de entender o Lucas Moura ali. E quando ele puxou a perna, eu honestamente fiquei desesperado, tá? Desesperei aqui, falei, não é possível que nós já perdemos o Lucas. Ano passado perdemos o Ferrarese pro ano inteiro. Perdemos o Galo pro ano inteiro. Perdemos o Igor Vinícius pro ano inteiro e o Caleri jogou machucado. Quando o Caleri acaba ali a Copa do Brasil, ele já se aposenta pro brasileiro. O São Paulo poderia ter caído, vocês concordam comigo? Claro que depois de ganhar alguns joguinhos não correu risco nenhum. Mas os números eram números que poderia, matematicamente, poderia ser rebaixado e não tinha o Caleri. Por quê? Porque você esganiça o cara no Paulista. Então esse tipo de cronograma, esse tipo de agenda que esses técnicos estão colocando no São Paulo para mostrar serviço, tá um pouco complicado de entender. Você vê o Ferreirinha e o Eric entrando. Os caras, eles entraram, não tinha meias palavras, cara. É 220 na tomada ligado e eu tenho que fazer meu nome aqui. E não é assim. O Eric, ele vai ter o Rato machucado no ano, ele vai ter o Rames machucado no ano, ele não precisa se matar hoje. Claro que ele quer mostrar para 50 mil torcedores que ele é o cara. E a mesma coisa o Ferreirinha. O Ferreirinha perde um gol ali que o Galopo dá um passe maravilhoso para ele, que era uma chapada simples. Não era pra ele perder. Ali tá claramente o emocional do cara pegando fogo. O emocional tá abalando ele. Então o São Paulo tem que saber dosar. Eu acredito que o Carpini agora, com uma conversa, uma coisa psicológica mesmo. O São Paulo perdeu a psicóloga pro Corinthians lá, né? Caso curioso e até engraçado. Dane-se que perdeu a psicóloga. Mas tem que colocar alguém ali publicamente falando: jogadores do São Paulo, vocês que chegaram pra mostrar serviço agora, não se preocupem que vocês vão ter tempo. São Paulo faz coisa de 80 jogos no ano. São 3 competições mais o Paulista. 3 competições que é Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que é o filé. Certo? E aí você pega um cara igual o Eric Ferreirinha, é titular do Brasileirão, claro. Por quê? Porque os outros que são os em tese 1 a 11 titulares do Carpini, do Dorival, esses caras vão jogar a Copa do Brasil e a Libertadores, que é o que mais importa. Desde que o Júlio Casares assumiu o São Paulo, ele deixa claro que é um presidente copeiro, gosta de Copas. O Dorival é um técnico totalmente focado em Copas. E o Carpini, ele não tem nem voz ativa pra isso. Se o Dorival não tinha, ele seguiu o projeto que o Rogério Ceni teve que seguir e o Crespo, você imagina o Carpini. O Dorival teve que assumir também que o brasileiro era secundário. Então esses caras que vieram para um elenco agora, vieram para ser muito mais do que somente de um time de 1 a 11, esses caras têm que se acalmar e jogar bola. Então, gente, pouco para falar do jogo de hoje, né? Só que foi lindo, foi maravilhoso ver o São Paulo voltar depois de férias, que pra gente, nós estamos cansados, tem que ter férias. Aí o São Paulo sai de férias, passam 5 dias, a gente fala: cadê o São Paulo na minha vida que está fazendo falta? O São Paulo voltou, teve uma vitória maravilhosa, não deixou dúvida nenhuma, e fica aí simplesmente pra mim a advertência que eu daria aqui pro Lucas Moura, porque nós precisamos, acho que, do Lucas mais do que ele pode imaginar. Não é pra se machucar jogando contra o Santo André, bacana. O jogo já está ganho. Chega pro Carpini, ou então Carpini, se o Lucas não pedir pra sair, que não vai pedir, vai você, tenha a perspicácia
e coragem pra tirar o Lucas e falar: Lucas, Caleri, de vocês eu preciso mais do que o normal, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, você que olha nos meus olhos aqui agora, se gostou, quebra um galho, deixa um likeinho agora aí e comenta comigo sobre o Galo, porque eu de fato quero ver sua opinião. É Galopo ou não titular? O vídeo de hoje foi esse, meus amigos. Abraço, até a próxima. Valeu!